Satisfeito? Não. Então eu vou falar tudo que eu vou fazer, tá bom? Vocês querem que eu comece? Posso começar? Um momento. Pode vir só um pouquinho mais para essa aqui, isso aí tá ótimo. Vou ver se tá certo aí, a hora que quiser, cara. A hora que quiser. Pessoal, na manhã do dia 17 de março, quando chegamos para trabalhar, recebemos a notícia do incêndio criminoso, sem dúvida nenhuma, na sede do jornal Folha da Região, na rua Davi de Oliveira, aqui em Olímpia, onde também é a casa do seu proprietário, José Arantes. Obviamente, triste com essa notícia, pelo perigo, pela covardia dessa ação, nos reunimos, eu com a minha equipe, e passamos a investigar a autoria e um eventual mandante e o porquê desse crime bárbaro e covarde. Fomos até a casa do Arantes, do jornal lá, que fica no mesmo prédio, conversamos com a Bruna, conversamos com o José Arantes e passamos a percorrer a cidade, as proximidades, onde existem várias câmeras, porque acreditávamos que as imagens poderiam nos ajudar muito, como já nos ajudou em outros crimes, em que inclusive queria parabenizar o Fernando Cunha, prefeito, pela cidade estar repleta de câmeras que nos ajudam muito nesses crimes. Certo, as câmeras infelizmente, apesar de terem algumas ótimas resoluções, não estavam nos ajudando com relação a algumas características da moto, não só a placa, mas alguma característica, um detalhe diferente. Isso dificultou muito o nosso trabalho. O autor então nem se fala, porque estava de camisa longa, capacete, então dificultou demais o nosso trabalho. Eu e o Fábio fomos 2 ou 3 vezes lá no jornal, trocávamos ideia com a Bruna, com o Arantes, aceitávamos algumas colocações dele, divergimos de outra e fomos trabalhando. No dia 25 de março, uma quinta-feira, a senhora Cláudia, irmã do Cláudio, esteve aqui na delegacia registrando um boletim de ocorrência de desaparecimento pelo irmão, que não deixou nenhuma carta, arrumou as coisas no dia anterior e pela madrugada do dia 23, uma terça-feira, a bordo do Aparati de propriedade dele, tomou rumo ignorado. Essa notícia veio a nos levar ao Cláudio como um suspeito. Até então, um suspeito, porque ele é funcionário público municipal, é bombeiro civil, está na ativa, não estava de férias, inclusive havia faltado do serviço. Então, passamos a tê-lo como um grande suspeito. Imediatamente, eu, o Fábio, o Quiles, o Fernando, que estávamos diretamente mais ligados nessas investigações, fomos até a casa do Cláudio, onde ele reside com a mãe, com a irmã, com o tio, procurarmos as câmeras em torno da residência, nas proximidades ali. Tivemos muita sorte de, no supermercado Tome Leve, na Avenida Andrade Silva, uma câmera que foca a casa do Cláudio. Para nossa alegria, para nossa satisfação, porque o nosso trabalho é esclarecer, as câmeras mostram com plena nitidez o Cláudio saindo do interior da casa dele na motocicleta, com uma mochila nas costas, às 4h10 da manhã do dia 17, da madrugada do dia 17. E o crime ocorreu por volta das 4h15, 4h17, dentro desse horário. Essas imagens veio a encaixar no nosso quebra-cabeça perfeitamente e passamos a ter essa certeza e outras diligências para saber também se tinha outros envolvidos. Fomos na casa do Cláudio, ele não estava ainda, não tinha retornado. Conversamos com a genitora, conversamos com a irmã, falou de alguns problemas que ele estava tendo de ordem familiar. E ontem pela manhã, sabendo que o Cláudio tinha já retornado de Linhares, no Espírito Santo, voltamos na casa dele. Ele não estava, a mãe dele falou que ele tinha ido ao médico. E lá, eu conversando com a mãe dele, pedi autorização, se ela franqueava o nosso ingresso na casa, que nós precisávamos olhar alguns pertences do Cláudio.
Ela de imediato autorizou, a irmã também, a Cláudia, estava lá, autorizou. E nós vimos, a moto estava lá na varanda, ali na área externa da residência, no quintal. Mas lá no quarto do Cláudio nós vimos um capacete e uma mochila. E essa mochila, nas imagens lá do incêndio, no dia do crime, ela chama atenção. Imediatamente apreendemos essa mochila, apreendemos a motocicleta, formalizamos o boletim de ocorrência para dar transparência no nosso trabalho, para fazer a coisa certa, para não ter nenhum problema. E viemos aqui e confrontamos aquela mochila que estava apreendida, que está apreendida, com as imagens do dia do incêndio. E ali nenhuma dúvida de que era a mochila utilizada. Com certeza, quando o Cláudio retornou do médico, ele deve ter chegado na casa dele e sentiu a ausência da moto, porque a moto ficava bem na área externa ali da casa. Para você entrar no imóvel, você tinha que passar pela moto. Ele deve ter indagado a mãe, a irmã, o porquê da ausência do veículo, né? A irmã e a mãe devem ter noticiado ele a nossa estada lá, a nossa visita, e ele falou: a casa caiu, com certeza a casa caiu, porque deve ter sido informado também que além da motocicleta, nós havíamos apreendido a mochila e o capacete. Com isso, eu já não estava mais trabalhando, como eu disse, eu tinha feito plantão em Barretos, eu estava de folga, o Dr. Rodrigo, que estava na presidência aqui, o Dr. Léo Bom, advogado, me ligou, dizendo que o Cláudio estava com ele no escritório e que queria prestar interrogatório e que iria confessar o crime. Através de telefone, conversei com o Dr. Rodrigo, e o Léo Bom com o Cláudio estiveram aqui ontem no período da tarde, tomaram por termo o interrogatório dele, e onde vocês já tiveram acesso, né, que o Dr. Léo forneceu para os veículos de comunicação, onde o Cláudio confessa a autoria do crime. Logicamente, o que ele fala aqui, não vou questionar se tem verdade, se tem mentira, porque cabe a mim investigar os pontos que eu não acreditar ou não aceitar. Mas ele, de imediato, ele fala dos problemas familiares, dos problemas pessoais, das divergências escritas pelo proprietário da Folha, o senhor Arantes. Fala até mesmo da Covid, que ele tinha pego, tudo. Mas que ele agiu sozinho. Ele agiu sozinho, que não tem nenhuma outra pessoa envolvida no fato. Certo? Está aqui o interrogatório dele, aberto ao público, onde o Léo Bom forneceu cópia para a imprensa. Agora, cabe a mim. O caso está esclarecido? Sim, não temos dúvida quanto à autoria. Falta uma parte ainda? Claro que falta uma parte que nós não paramos. Se realmente existe um mandante. Quem aqui fala, tem mandante? Não está falando. Tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. É achismo isso. Nem mesmo nós, policiais, que temos um pouco mais de experiência, porque fazemos isso, temos essa certeza que tem um mandante. O Cláudio fala que não tem, mas não é porque ele fala que não tem, que realmente não tem. Vamos trabalhar. Já pedi a quebra do sigilo telefônico do Cláudio. Logicamente o Cláudio não estava grampeado, não existia autorização judicial para as escutas, mas as ligações tem. Estava conversando um pouco antes de vocês chegarem com o Leonardo. É um problema sério, porque ali a quebra vai apontar as ligações efetuadas e as ligações recebidas. Mas hoje é tudo por WhatsApp. Então, dificilmente, quero estar errado, mas dificilmente são ligações. Ou é por áudio ali, conversa, ou por digitação. Então, ligação mesmo, acho difícil, mas é uma diligência imprescindível que eu tenho que fazer. Vou também, hoje o fórum está fechado, é feriado para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, vou também pedir a quebra do sigilo bancário. É uma diligência também cautelosa, porque se tem participação de terceiro, se envolver o pagamento, a gente sabe que 99% esses pagamentos são feitos em cash, são feitos em dinheiro, não vai aparecer na conta dele. Mas é uma diligência que eu, como delegado, presidente do inquérito, eu tenho que fazer.
Outra diligência, o Cláudio falou, os policiais foram lá, que ele jogou os aparelhos celulares no rio, ali no córrego do Guapim, na ponte ali onde tinha o radar de Olímpia para Severínia. Segunda-feira estarei indo pessoalmente aqui no Corpo de Bombeiro, solicitando que mergulhadores façam uma varredura no fundo do rio lá para procurar esses aparelhos. Então são diligências que nós estamos fazendo para tentar fechar todo esse trabalho policial para saber se tem ou não uma terceira pessoa, um mandante, um cara envolvido aí. E qual a motivação realmente, certo? Então, para por aí. Logicamente que no decorrer desse trabalho, outras diligências poderão aparecer e nós fazermos e eu vou estar noticiando vocês. Certo? Ah, doutor Marcelo, o senhor não vai pedir a prisão do Cláudio? Por hora não. Eu sei que eu não vou agradar alguns, talvez outros entendam, por hora não. Não descarto num futuro próximo. Vai decorrer do trabalho. Por que eu não vou pedir agora a prisão dele? Foi uma confissão espontânea, logicamente que ele só veio aqui porque o cerco apertou, ele viu que ele não tinha mais pra onde correr, porque nós fechamos todos, o espaço dele ficou pequeno, com essa mochila, com a moto, as provas que nós tínhamos, a imagem do dia 17, ele saindo da casa dele de madrugada, mas foi uma confissão espontânea. Ele veio aqui com o advogado e formalizou um interrogatório assumindo a autoria. Outra coisa, o ato covarde do Cláudio, essa mancha na vida dele, vai ficar pro resto da vida. Só que ele não tem nenhum histórico de violência, a ficha dele policial é limpa, ele tem emprego fixo, ele tem residência fixa, reside com a mãe, com a irmã, os filhos estão na cidade, ele é filho de Olímpia e está na ativa. Então, não vou pedir por hora, mas não descarto num futuro próximo se entender necessário, certo? Estamos trabalhando, preciso da colaboração de vocês, aqui estamos abertos, o Leonardo que eu tenho mais contato, a Bruna também, o Silvio está sempre aqui. Quando tiver alguma notícia, venham, conversam comigo e a gente, juntamente com a minha equipe, nós vamos trocar ideias. Aceito as sugestões de vocês, não aceito imposição no meu serviço, não aceito interferência. Quem preside sou eu, uma experiência de mais de 28 anos, com uma excelente equipe aí que eu confio que o mais novo tem mais de 20 anos de serviço. E nós estamos trabalhando. Um esclarecimento rápido, 14 dias nós demos uma resposta para a sociedade, mostramos um trabalho sério. Eu tinha prometido para a Bruna, que eu falei para a Bruna, eu vou olhando nos olhos dela, eu falei, eu vou te prometer uma coisa. Não prometo esclarecimento, mas eu vou te prometer trabalho, transparência e lealdade. Ia lá na casa dela, na casa do Arantes, conversava com eles. O WhatsApp foi um final de semana intenso, nós dois conversando, ela me dando sugestões, me passando algumas coisas e a gente trocando informações. Então, o trabalho é esse. Estou feliz, triste pelo acontecimento, mas feliz por nós termos esclarecido a autoria. E vamos dar mais um passo para tentar ver se realmente existe essa terceira pessoa, certo? É isso que eu tenho para falar para vocês. Estou aberto a perguntas, podem me fazer perguntas e estamos aqui junto para tentar resolver. Ele chegou em seu depoimento a afirmar que tiraria a própria vida e chegou a citar a vida de um político. Consta que ele teria citado o nome do prefeito Fernando Cunha. Isso procede? Eu não fui eu que presidi o interrogatório dele, como eu disse, eu estava de folga do plantão de Barretos, foi o Dr. Rodrigo, mas consta assim aqui. Depois, se vocês quiserem, eu vou fornecer para vocês, para todos vocês, a cópia na íntegra do interrogatório dele. Acredito que muitos de vocês já tenham, porque o Léo Bom ontem saiu daqui, que é um direito do advogado, com uma cópia, e forneceu ontem mesmo para a imprensa. Mas está aqui, então ele fala disso. Não sei se é estratégia de defesa, não sei se é o pensamento dele, mas está aqui no papel e nós vamos averiguar. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou falar agora, que ontem que eu falei que ele tinha ido ao médico, nós fomos na casa dele, ele está com uma patologia aí, de síndrome do pânico, está com umas enfermidades. Se são verdadeiras ou não, também não sei. O médico que assinou pode ser até responsável por isso, mas existe um documento assinado por um profissional da saúde
dizendo que ele tem algumas patologias. Em relação à escolha do alvo da vítima, foi aleatória ou ele tinha alguma divergência? Não, ele falou que não conhece o Arantes, apenas divergências nas colocações do escritor, do jornalista, né, nas escritas dele, que ele não aceita, e essas divergências que causou, ele estava meio revoltado com os governantes também, aí ele já entra para o lado dos governantes, que seria o político, talvez o Fernando Cunha, o prefeito, desses lockdown, dessas coisas que muitos vão contra, mas a ciência, os médicos, a Organização Mundial de Saúde é a favor. Eu também sou, o Arantes, conversando com ele, também é, então, por isso, ele também seria um desses motivos. Com ele livre, a gente da imprensa, e até noticiando, né, a gente vive em cidade pequena, média, a gente fica também temeroso. Há esse risco dele, porque se uma pessoa que diz que tem a síndrome do pânico, geralmente fica em casa e não sai botando fogo na casa de jornalista. A gente ficou preocupado com isso. Não posso garantir a segurança de ninguém, não posso afirmar que ele vai fazer, que ele não vai, mas já faz 16 dias que ocorreu o crime e ele não provocou nenhum mal a terceiros. Está doente? Não sei, mas ele não trouxe risco nenhum para a sociedade, não praticou mais nenhum delito que temos conhecimento. Em relação a ele estar em liberdade e agora a polícia continuar buscando um provável, um possível terceiro envolvido, um mandante, né, que a gente não tem certeza se há ou não. Não há o risco, talvez, até mesmo da integridade dele, caso haja alguém que queira uma queima de arquivo, algo nesse sentido, ou você não acredita nisso? Pode haver, pode acontecer. Como também ele pode ser morto numa cadeia pela revolta dos outros presos, como a gente sabe que em alguns crimes acontecem isso. Se você não puser um preso, um estuprador num seguro, ele morre. Se você não puser um X9, que é o cagueta, num seguro, ele morre. Aquele cara que não paga aquela dívida que tem para um traficante, quando ele cai lá dentro da cadeia, ele morre. Então, são várias circunstâncias. A sua pergunta foi bem feita, mas essas coisas eu não posso afirmar, não existe uma lógica. Solto pode acontecer, preso também pode. Doutor, ele tem ido para o Espírito Santo. Isso é justificado por ele pela questão do distúrbio, de toda essa situação, ou alguma outra alegação? Não, no interrogatório dele, ele falou que parou a Paraty num posto lá na BR Rio Preto, comprou um mapa e saiu sem direção. Ele queria ir, inclusive se acabasse o dinheiro, chegou até a se cortar que ele venderia a Paraty e ficaria de bicicleta lá, mas aqui no interrogatório ele falou que comprou um mapa e tomou um lugar aí a esmo sem um direcionamento concreto. Então ele praticou o crime e foi descansar de cabeça fresca. Aí ele tem síndrome do pânico. Acredito que sim, exatamente. Por isso que o trabalho da polícia não terminou. Por isso que temos ainda muitas diligências para serem feitas. Doutor, só para encerrar as minhas perguntas aqui, em relação ao caminho que o inquérito está tomando, o senhor acredita que ele pode ser iniciado, já existe por incêndio, só por tentativa de homicídio, dano, Por hora ele está respondendo pelo incêndio, mas também não está descartado essas colocações, essas tipificações penais. Com certeza, até estava adiantando com o Leonardo, estratégia de defesa, no interrogatório dele, ele falar que desconhecia que moradores habitavam ali no prédio, a família do Arantes ali. Lógico, é uma orientação de defesa para já descartar qualquer atentado contra a integridade física dos moradores. Isso tudo eu vou tentar provar para não chegar no final do inquérito, formalizar o indiciamento dele. O pessoal que está comentando, aqui acompanhando, até comentou que uma pessoa que não tem mandante não vai jogar 3 celulares fora. Correto? Não é? Também, é uma linha perfeitamente plausível. O que tem nesses celulares para ele jogar fora? É uma linha aceitável, por isso que uma das diligências, como eu disse anteriormente, é tentar resgatar esses celulares. Irei pessoalmente, segunda-feira, pedir para que a equipe de Corpo de Bombeiros faça uma varredura no fundo do rio, tentando localizar esses aparelhos.
Doutor, eu tinha dito que seria a minha última pergunta. Estamos aqui à vontade. Até às 19 eu estou aqui. Em relação à saída dele para o Espírito Santo, ele cometeu o crime aqui e já saiu, já deixou a cidade. Não tem risco dele fugir de novo, dele ir embora de novo? Veja bem, não tem ordem de prisão contra ele. Mesmo quando pegaram ele lá em Linhares, no Espírito Santo, que a polícia nos comunicou o pessoal do bombeiro, a superior hierárquico dele, o pessoal falou lá, nós não temos como segurá-lo, não existe ordem de prisão contra ele. Agora veja bem, se ele fugir, não tem para onde ir. E hoje uma fuga é muito cara. O cara se manter fora do local onde ele reside é caríssimo, porque ele tem que dormir, ele tem que comer, e mais, o psicológico dessa pessoa está muito bom, tem que estar muito bom, que não é o caso no momento, principalmente se realmente ele estiver doente. Longe da mãe, longe da irmã, longe dos filhos, é dificílimo um cara se manter longe nessas circunstâncias. O fato do incêndio ter atingido uma residência, mesmo ele falando que não sabia, isso não é um crime de responsabilidade também? Sim. Isso agrava também? Claro, claro. Inclusive, nós não estamos em nenhum momento descartando essa tentativa de homicídio. Não está descartado. Não vou chegar aqui e falar, não existe a tentativa de homicídio. Não, é de se estudar, sentar e ver essa situação. Também não está nem um pouco descartado eu ouvi-lo novamente, um novo interrogatório do Cláudio. Eu posso ouvi-lo quantas vezes eu quiser. Se pairar uma dúvida aqui, eu chamo ele aqui, ouço de novo. Eu preciso buscar a verdade real. E para eu buscar a verdade real, eu preciso de elementos. E o Cláudio é fundamental, porque ele é o autor. Certo? O fato dele ser ligado a uma corporação como os bombeiros, ele também vai sofrer sanções? Com certeza, na prefeitura, ele sendo um servidor municipal, vai ser instaurada uma sindicância ou um processo administrativo e ele corre risco até de ser demitido a bem do serviço público. Com certeza. Ok, então. Obrigado. Estamos aqui.